Hoje, então, né, como eu falei da dinâmica, nós vamos começar falando das políticas institucionais que estão na esfera da Pró-Reitoria de Pesquisas da Unicamp. Essas políticas, elas vêm, então, no contexto da formação em boas práticas de pesquisa, né? Essas boas práticas em pesquisa, elas estão ancoradas na integridade na produção do conhecimento e na ciência aberta, né? Então, a gente fala bastante boas práticas em pesquisa com foco naquela pesquisa que está ancorada nos princípios científicos, na questão da ética, da fidedignidade, da autenticidade, mas sempre que a gente se referir em boas práticas de pesquisa, a questão da ciência aberta vai estar acompanhada, tá? Mas aqui o nosso foco são as boas práticas e integridade em pesquisa. Então, na esfera da universidade, as políticas institucionais, elas estão ancoradas nas boas práticas e integridade em pesquisa. Fundamentado nisso que a gente está propondo a apresentar para vocês hoje, a gente vai colocar as abordagens no sentido de promover as boas práticas, de modo que, quando vocês chegarem no momento da defesa da tese e dissertação, vocês tenham constituído um conhecimento que torna esse resultado mais sólido, que contemple melhor essas boas práticas de integridade em pesquisa. E aí, quando vocês passarem por esse processo de verificação de similaridade, vai ser um processo mais tranquilo, ok? Então, o que coloca a política de boas práticas e integridade em pesquisa? A promoção da cultura da integridade ética em pesquisa, mediante ações educativas, de disseminação e orientação acessíveis a todos os pesquisadores, atendendo aos princípios internacionais de acolhimento e averiguação de denúncias de má conduta e má prática científica. Bom, então, quando a gente fala a respeito dessas boas práticas e integridade, estamos falando na esfera de Unicamp, sobre as políticas institucionais, sobre compliance em pesquisa, ou seja, essas políticas de boas práticas em pesquisa da Unicamp, elas estão ancoradas em documentos maiores, seja na esfera da própria universidade ou instâncias externas, tá? Seja na esfera de documentações ou instituições mesmo. Então, aqui na Unicamp nós temos o Comitê de Integridade em Pesquisa, nós temos a Comissão de Gestão de Dados de Pesquisa, Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados, Portal da Transparência, Diretoria Executiva de Direitos Humanos, temos o Código de Ética da FUNCAMP, Política de Compliance da FUNCAMP também. Em relação aos órgãos externos, nós temos o Governo do Estado de São Paulo, com o Código de Ética, né, da Administração Pública, nós temos as boas práticas científicas e a revista Boas Práticas da FAPESP, nós temos o Código de Ética, Conduta e Integridade da FINEP, e temos também o Programa de Integridade do CNPq. Então, quando a universidade institui as suas políticas de boas práticas e integridade de pesquisa, ela está assumindo compromisso com essas todas as instâncias em estar observando essas questões que ela coloca. Também na esfera das boas práticas e integridade em pesquisa na Unicamp, nós temos o disclaimer. O que é o disclaimer? É a universidade colocar para o pesquisador que aquilo que ele produzir, se estiver atrelado a alguma questão ligada à má conduta, a universidade não tem responsabilidade nisso. A responsabilidade é do pesquisador, ok? E aí, então, quais são as motivações para se pensar a respeito de boas práticas e integridade em pesquisa na Unicamp? Bom, a gente precisa instituir uma cultura de boas práticas de pesquisa, fundamentada na integridade, na ética e na transparência. São exigências das agências de financiamento à pesquisa científica. Então, nós temos financiamento da CAPES, do CNPq, da FAPESP. Então, todas essas instituições
cobram das universidades, né, das instituições que contam com o fomento deles, essas posturas científicas. É o foco na excelência, o respeito à propriedade intelectual e ao direito de autor e a publicização, visibilidade e acesso às produções científicas. É que a gente pega, então, a questão da ciência aberta. E quais são os pilares dessas boas práticas e integridade de pesquisa na Unicamp? A educação, né? A promoção de atividades de formação referente a esses valores e competências, como cursos, eventos, programas de treinamento de pesquisadores em formação, né? Como se diz, se a gente tem o conhecimento, não há por que errar, porque grande parte dos erros se deve ao desconhecimento e não à má conduta. A prevenção, né, que é a oferta aos pesquisadores e estudantes da instituição de aconselhamento em situações particulares que envolvam a aplicação desses valores e o exercício dessas competências. Ou seja, a gente oferece a formação e também se coloca à disposição para que vocês, pesquisadores, começam a instituir essas práticas nas produções de vocês, ok? Investigação e sanção justas e rigorosas, ou seja, é a investigação formal, né? E se for o caso, aplicar a punição de maneira justa e rigorosa, segundo regras que tenham sido definidas, considerando que toda denúncia de más condutas, no curso da investigação, o denunciado, né, a pessoa suspeita da má prática, ela tem o direito à plena defesa, a presunção da inocência e a preservação da sua reputação. E aí, quando a gente fala, então, a respeito das más condutas em pesquisa, né, que a gente está trabalhando no sentido de evitá-las sempre, a gente está se referindo a toda conduta de um pesquisador que, por intenção ou negligência, transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa científica. Não são confundidas com erro científico cometido de boa-fé, nem com divergências honestas em matéria científica. Ou seja, sempre que chegar qualquer questão ligada à má conduta de pesquisa, antes de qualquer apuração ou punição, não vai se partir de que a pessoa agiu de má fé. A gente vai sempre partir do princípio do acolhimento para compreender e depois se apurar o que está posto, ok? Bom, ainda sobre as más condutas em pesquisa, as mais típicas são a fabricação de que foram obtidos ou conduzidos dados, procedimentos ou resultados que realmente não o foram. Ou seja, inserir em determinada pesquisa dados científicos que não foram produzidos por aquele pesquisador. Falsificação ou apresentação de dados, procedimentos ou resultados de pesquisa de maneira relevantemente modificada, imprecisa ou incompleta, a ponto de poder interferir na avaliação do peso científico que realmente conferem as conclusões que dele se extraem, ou seja, distorção de dados em determinada produção do conhecimento. E o plágio, né? Que pode ser a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas, de outrem, sem dar-lhes por elas expressa e claramente o devido crédito. Né? E aí, quando a gente coloca, então, a questão da referência bibliográfica, da citação, é todo esse cuidado que a gente tem que ter para que não tenha a questão do plágio, então, como uma má conduta em pesquisa, né? E aí, então, a gente entra no plágio. O que é o plágio? É a afronta aos direitos autorais de um autor. Por que afronta? Porque quem estiver cometendo plágio estará desrespeitando um direito previsto legalmente, né? Cópia de trechos da produção de outra pessoa sem mencionar a autoria, idêntica ou com troca de palavras, mantendo a ideia original com a ausência de citação do autor.
Aqui a gente está falando na citação indireta, é a produção de uma paráfrase e não indicar a procedência daquela inspiração. Expressões artísticas, declamações, recitais, saraus, rodas de conversa, inspiradas em determinada criação, sem menção da autoria ou responsabilidade pela produção da obra. Então, fazer isso está colocado que houve o plágio, ok? E o plágio é crime. Bom, quais são as situações que levam ao plágio? Retomando aqui a nossa apresentação, né? Desconhecimento ou falta de atenção. Bom, desconhecimento relacionado à legislação de direitos autorais e licenças de uso. Desconhecimento a respeito das boas práticas e integridade em pesquisa, ou seja, é eu não saber o que a universidade coloca, é eu não saber o que a CAPES, CNPq e FAPESP esperam em relação às condutas pertinentes a isso. E é o desconhecimento em relação ao conceito de plágio. Então, assim, o nosso movimento é no sentido de que não existam pesquisadores em formação que tenham esse desconhecimento. O nosso movimento é no sentido de compartilhar para que todos adquiram e estejam mais resguardados em suas produções, ok? Falta de organização no desenvolvimento da produção científica, com ausência de registro das fontes consultadas e na observância dos limites dos prazos de entrega das produções. Ou seja, tudo aquilo que for feito enquanto levantamento bibliográfico, algo que foi incorporado na pesquisa, nunca se esqueçam de anotar a fonte, preservar a citação, aquela referência bibliográfica, de algum modo vai fazer menção no trabalho de que aquilo não é de quem está produzindo, é de um outro autor. São cuidados que no fazer científico a gente tem que estar atento. E assim, não deixar para a última hora, né? Porque na última hora é referência bibliográfica que vai errada, é citação também que vai errada. Então, não deixar para a última hora. É difícil, a gente sabe, mas vale a pena tentar, né? Não oferecimento dos créditos devidos aos autores consultados. Então, aí no bloco anterior, a gente chama atenção, né? Para anotar tudo e não deixar para a última hora, porque se deixar para a última hora, há o risco de não oferecer os devidos créditos aos autores consultados. Desconhecimento das normas. A norma de citação bibliográfica, de referência bibliográfica e de elaboração dos trabalhos acadêmicos, né? A gente coloca que quando quem desenvolve o trabalho científico, seja um artigo, seja uma tese, seja uma dissertação, conhece as normas de citação de autor, conhece as normas de como elaborar uma referência bibliográfica e tem propriedade daquela estrutura padronizada de fazer um trabalho acadêmico, muito dificilmente essa pessoa vai estar numa situação de plágio. Equívocos, pequenos erros sempre acontecem, né, Fabiana? A Fabiana verifica bastante isso, mas o plágio não, ok? Bom, e aí nós temos, então, que as deficiências geram o plágio não intencional, ou seja, não fazer citação, não fazer referência, ter aquela série de desconhecimentos dos quais nós falamos, isso daí, embora não seja culpa minha, eu não sabia fazer o quê? Mas isso gera o plágio, aquele plágio que a gente não tinha intenção de fazer. Que, apesar de ser diferente do plágio de má-fé, também pode comprometer a integridade e o ineditismo da produção textual. E aí, aqui eu acho importante chamar atenção pelo seguinte: se vocês observarem, quem já está no momento de defesa, já observou a resolução, a gente tem adotado o termo, tanto a pós como a biblioteca, verificação de similaridade, né, Fabiana? E não verificação de plágio. Porque a gente entende que, assim, todos estão inclinados para a boa-fé, né? E também similaridade, porque a pessoa vai poder corrigir, né? O papel da biblioteca é de formação, contribuir com a formação nesse sentido, e também de apontar os equívocos. Então, aquele pesquisador que vai para a defesa tem a chance de fazer a correção.
Então, não há apontamento de plágio, há apontamento da necessidade de correção. Então, por isso, a similaridade. Bom, prevenção do plágio. Como é que a gente previne? Por meio do conhecimento. Conhecimento das políticas, das leis, da licença, do conceito, das normas e do fazer correto. Planejar, né? Organizar as etapas do desenvolvimento da pesquisa. Se conscientizar a respeito das políticas de boas práticas e integridade em pesquisa. E por meio da prevenção, né? Nós temos a Instrução Normativa, CCPG 3 de 2021, né? Que coloca a obrigatoriedade da apresentação do relatório de verificação de escrita original, gerado por um software de verificação de similaridade textual e plágio disponibilizado pelo SBU, para análise prévia, autorização para defesa de teses e dissertações da Unicamp. Então, com base nessa instrução normativa, a coordenação de pós-graduação, né, o programa de pós aqui da FE, cria a resolução CPG FE número 1 de 2021, que define disciplina, forma de tratamento da verificação de plágio em dissertações e teses, e instrui sobre os procedimentos a serem adotados no programa de pós-graduação da FE. Bom, aqui vocês viram a palavra plágio algumas vezes, mas a gente tem tratado como similaridade, tá? E o sistema adotado pelo SBU é o Turnitin, tá? Eu acho que já é uma ferramenta que vocês devem ter ouvido, ou já ouviu alguém falar, ou vocês já tiveram acesso, tá? E aqui na Faculdade de Educação, então, a biblioteca faz a verificação de similaridade nas teses e dissertações. Bom, para solicitar a verificação de similaridade pela biblioteca, é preciso que isso aconteça em até 40 dias antes da defesa, aquela previsão de agendamento de defesa, ok? Após a verificação, a biblioteca vai encaminhar aos interessados o recibo de verificação de similaridade, que vai ser o documento gerado pela plataforma, vai conter todo o texto completo daquele material que foi submetido, com o apontamento de todas as similaridades. O relatório de originalidade e o parecer de similaridade aqui está plágio, né? Mas é o parecer de similaridade, não tem o plágio, está redundante. A biblioteca tem o prazo de até 10 dias para a emissão do parecer. Porém, devido às correções que deverão ser feitas, esse prazo poderá ser superado, né, Fabiana? Eu vou sempre me remeter à Fabiana, porque ela trata disso e ela sempre tem muito bons exemplos. Ou seja, em até 40 dias, vocês solicitam a verificação, preenche o formulário nesse linkzinho que está aqui. Mas dentro de 10 dias, a Fabiana vai fazer um olhar curador nesse relatório de originalidade, vai verificar as falhas e aquilo que tiver assim destoando, ela vai apontar para vocês a necessidade de correções. Mas o que acontece? Eventualmente, o tempo que quem vai defender leva para fazer as correções e fazer a devolutiva para a biblioteca, para a emissão do parecer definitivo para pós, leva muito mais do que 10 dias. Né? E aí fica aquela preocupação a respeito da defesa que está agendada, que tem que agendar. Né? Então, assim, é importante planejar isso também e observar os prazos. E eu acho que a respeito do agendamento de defesa, acontece a partir do momento que é solicitada a verificação de similaridade, não é isso, Fabiana? Não impede mais. Não, o que eu entendo, pelo que muitos alunos falam, a própria pós, é que já vai fazer junto à DAC, né? A partir desse momento é com a data da DAC. Solicita a verificação de similaridade e ao mesmo tempo faz o agendamento. Então, eu entendi. A gente não tem essa ligação com o sistema da DAC. Mas tem acontecido dessa forma. O aluno, porque a gente espera o aluno, né? Não é uma coisa do aluno submeter a DAC e vir para nós, não tem esse sistema ainda, né? Seria bom, mas não tem. Vocês fazem lá via DAC, mas aí vocês mandam e colocam para nós, no link que a Simone colocou. Esse linkzinho que está aqui divulgado. Mas assim, o período de 10 dias em si é o meu primeiro parecer, a partir do momento que entrou lá. E é o prazo da biblioteca, é o prazo de quando chega para a gente, nós temos 10 dias para dar o feedback para vocês.
E aí, então, a partir disso, quem está contando o prazo são vocês que têm que fazer as correções. E tem que tomar muito cuidado por conta da data de agendamento da defesa. Bom, então, esse primeiro slide nós concluímos, né, falando a respeito da formação em boas práticas, integridade em pesquisa e a prevenção do plágio. E agora eu vou puxar um outro slide que é sobre a pesquisa, o levantamento bibliográfico, ok? Falar sobre levantamento bibliográfico, nos referimos a respeito das buscas que precisam ser feitas para uma introdução de pesquisa, para uma revisão bibliográfica, para uma revisão... para fazer o levantamento de conteúdo, para subsidiar, para estruturar a pesquisa, tá? Então, são os levantamentos, as buscas que a gente precisa fazer no decorrer da pesquisa, ok? Bom, então, aqui tentando conceituar, o que é o levantamento bibliográfico? São as pesquisas, buscas, né, em fontes de informação com o propósito de recuperar conteúdo relevante. Se a gente busca, é porque a gente quer encontrar alguma coisa. Simples assim, né? As fontes de informação, elas precisam ser confiáveis e contar com a curadoria de pares da comunidade científica, contendo publicações idôneas em suas procedências e fidedignas em seus textos completos. Ou seja, pensando numa instituição do porte de Unicamp, aquelas referências bibliográficas que são incorporadas num trabalho precisam ser idôneas, não podem ser procedentes de qualquer fonte de informação, ok? Isso tudo atrelado às boas práticas em pesquisa, em integridade de pesquisa. Aí nós temos, gente, as fontes de informação de livre acesso, como o Google, por exemplo, não poderia colocar nome, mas está posto, que também disponibilizam publicações em texto completo e podem contribuir com a criação de um novo conhecimento. No entanto, convém alertar que o Google, ele é um metabuscador, ele faz indexações, ele não tem base de dados própria, então ele não faz esse olhar curador daquilo que está dentro dele, que ele indexa, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eventualmente a gente recupera lá um texto completo, incorpora no trabalho, e eventualmente não é uma informação de fato, é uma fake news, por exemplo, é um dado fabricado. Então, assim, o Google é uma ferramenta excelente, nós estamos usando ele aqui, mas como ferramenta em que você busca a informação, pensando no texto completo, para uma produção científica, pode ser usado, mas aí nós teremos que fazer o olhar curador a respeito daquela informação que a gente coletou. Bom, para que então a gente faz o levantamento bibliográfico? Para acessar o material original, eventualmente a gente está fazendo a leitura de um artigo, de um livro que é relevante para a pesquisa. Vai lá no finalzinho do capítulo, referências bibliográficas. Ou tem termos que chamam a atenção. Então, aquilo vai ser a ferramenta para você acessar o material original, aquele texto completo que é a fonte primária. Para conhecer pesquisas que foram realizadas anteriormente, para conhecer recursos metodológicos, né? O conhecimento produzido é uma fonte imensa de aprendizagem para a gente nas nossas produções. Embasar a referência bibliográfica ou revisão de literatura de um trabalho científico. Evitar duplicação de pesquisas, ou, quando for de interesse, reaproveitar e replicar em diferentes escalas e contextos, para propor temas, problemas, hipóteses e metodologias inovadores de pesquisa. Eventualmente, a gente tem que fazer aí um projeto de pesquisa, falta inspiração, você fala, eu quero fazer sobre, por exemplo, um tema. Qual é o tema seu? Formação de professores. Formação de professores, mas o que formação de professores? Eu não sei. Então, a gente vai fazer o levantamento bibliográfico, aí serão recuperados vários documentos que vai te inspirar. Olha, eu achei a informação de professores para ensino superior, para educação infantil, né? Então, contribui também com essas definições. Aqui a gente tem um formulário, né, um fluxograma. Ele não está muito legível, mas eu trouxe para vocês darem conta de que o levantamento bibliográfico, ele coloca vários processos, né? Então, a gente tem a necessidade de delimitar o tema-problema, né? Eu preciso saber o que eu vou pesquisar.
eu preciso negociar as minhas estratégias. Eu vou só para o material impresso, para o eletrônico, eu vou para a biblioteca, não, eu vou para a base de dados, revistas, livros, o que eu faço, né? Últimos 5 anos, últimos 10 anos, são todas negociações que a gente precisa fazer, pensar, planejar, antes de fazer o levantamento bibliográfico de fato, tá? E aí, então, a gente vai para as fontes de informação, depois eu preciso fazer a seleção das publicações e vou explorar, então, aquelas referências que terei recuperado, né? Eventualmente, o que a gente acaba constatando? Um primeiro levantamento bibliográfico feito, né, ele isoladamente, não dá conta de toda a necessidade da pesquisa. Então, você faz um levantamento primeiro, tem os resultados, verifica aquilo que foi recuperado e constata, não são suficientes. Aí você reelabora suas estratégias de busca e faz aí, então, a expectativa de enriquecer aquilo que já foi recuperado, tá? E aí, então, aqui eu tento explicar, né, falar melhor sobre o fluxograma, tá? Então, quando a gente fala a respeito de delimitar o tema, problema de pesquisa, é eu apontar as palavras-chave ou assuntos, considerando que é com base nisso que eu terei definido que o meu levantamento bibliográfico será realizado. Ou seja, a gente não pode se defrontar com a base, com qualquer coisa, né? Não, você tem que fazer uma pergunta para ela, ok? Uma palavra-chave, assim, digamos. Eu preciso definir as estratégias de pesquisa. Eu vou ter que fazer escolhas, tomar decisões que serão baseadas no meu tema-problema. Bom, a respeito da formação de professor, o que eu quero pesquisar? E aí, com base nisso, você vai definir a sua estratégia, os seus termos e vai fazer a pesquisa bibliográfica. Que questões, então, a gente precisa fazer na esfera dessas estratégias de pesquisa? Quais são os suportes de informação necessários? Eu quero somente artigos, eu quero livro, texto completo, resumos. É preciso saber disso, ok? Qual o período de cobertura desse levantamento? Até porque essas estratégias vão colocar para a gente quais bases de dados darão conta de responder a isso que eu preciso. Quais as estratégias de busca? Eu vou usar os refinamentos de pesquisa, vou usar os operadores booleanos, vou fazer pesquisa truncada, o que eu vou fazer? Quais são as fontes? Catálogo, base de dados, biblioteca digital, repositório, ou seja, onde eu vou colocar em ação essas minhas perguntas que tenho? E em quais bases, tá? Pesquisa integrada, base acervos, tem uma infinidade. Então, a estratégia nada mais vai ser do que, ela vai ser, na verdade, um planejamento desse levantamento bibliográfico, ok? E aí, depois, então, dessa definição de estratégias de busca, eu vou fazer o levantamento bibliográfico. Eu vou lá para a base de dados e vou fazer o levantamento de fato. Com o resultado, eu vou selecionar aquilo que é interessante. De repente, recupera lá 50, você não dá conta de 50, seleciona os 10 melhor fundamentado no seu interesse, ok? Acesso, leitura e fichamento das informações recuperadas. Bom, nessa fase aqui é importante o uso de uma ferramenta de gestão de referências bibliográficas e citação, ok? E aí, então, a gente vai se aprofundando e expandindo as buscas. E aqui eu tenho algumas instruções. Bom, o processo de pesquisa requer rigor científico, portanto, é preciso registrar informações relacionadas ao levantamento bibliográfico. Ou seja, quais foram as buscas levantadas, quais foram os termos, estratégias de pesquisa, fontes de informação, data, cobertura. Por quê? Porque serão informações fundamentais para a redação dos recursos metodológicos adotados na pesquisa. Então, assim, é preciso criar o hábito da anotação desses levantamentos realizados, ok? Escolher e usar um gestor de referências bibliográficas e de citação para armazenamento e gerenciamento das fontes que foram utilizadas, tá?
para posterior inclusão no texto completo, para listagem nas referências bibliográficas e por aí vai. E desenvolver uma tessitura textual baseada nas fontes de informação, elaborando uma revisão bibliográfica de literatura focada nas discussões do tema problema de pesquisa. Todos nós sabemos que qualquer pesquisa que a gente produz, a gente faz um diálogo com autores que vieram antes da gente, né? Então, é esse movimento que precisa ser feito, ok? Bom, orientações importantes. E aqui a gente chama, então, a atenção para a questão de prevenção da similaridade. A gente sempre vai colocar. É importante conhecer a política institucional de boas práticas e integridade de pesquisa da Unicamp. Não pode ter inocente. Todo mundo tem que saber bem, se apropriar. O que a Unicamp diz a respeito disso. Até porque vocês viram que a Unicamp tem o disclaimer dela. Quer dizer, se você fizer algo, não foi a Unicamp, foi você. Então, saiba bem disso, se conscientizem, né? É importante saber sobre a legislação 9.610 de direitos autorais. É importante conhecer as normas de citação, de elaboração de referência e adotar uma verificação de similaridade, ok? Aí aqui, então, a gente vai iniciar a questão de base de dados. Bom, a respeito das bases de dados, qual que é a intenção? Colocar para vocês o que nós temos e as condições para acessar, tá bom? As condições de acesso a essas bases de dados. Então, o que são bases de dados? São interfaces digitais de pesquisa que têm como objetivo a recuperação e o acesso de uma diversidade de fontes de informação provenientes de diferentes repositórios de dados. Aqui, para a gente falar de base de dados, eu vou fazer uma analogia com o Google. O Google é um metabuscador, é um catálogo da web. O que está lá dentro não foi o Google que produziu, né? Então, ele indexa vários repositórios diferentes, normalmente de domínio público, né? É óbvio. As bases de dados são a mesma coisa. Elas são uma interface de acesso que, normalmente, elas disponibilizam conteúdo que não foram elas que produziram. Porém, elas só disponibilizam conteúdos que foram muito bem avaliados por pares da comunidade científica. Então, quando a Unicamp, quando o sistema de bibliotecas disponibiliza para a comunidade uma base de dados, é porque ela tem a garantia de que aquilo é uma fonte de informação confiável, ok? Bom, então, nós temos bases de dados que são nacionais, internacionais, temáticas gerais, de acesso aberto, acesso restrito, gratuita, paga, de resumo ao texto completo, tá? É importante a gente ter clareza disso, porque isso vai colocar na dimensão do acesso. Bom, se ela é nacional ou internacional, se é nacional, eu sei que está no idioma português, se é internacional, prevalece o inglês. Eu tenho facilidade com esse idioma? Temáticas ou gerais? Bom, eu tenho a ERIC, que é fundamentada na educação, mas eu tenho a Web of Science, que é do conhecimento geralzão. Qual que vale a pena eu explorar? Acesso aberto ou restrito? Bom, eu sei que o que é acesso aberto, eu posso estar em qualquer lugar do planeta, eu consigo acessar sem nenhuma restrição. Acesso restrito? Eu tenho VPN, eu tenho conta na Unicamp, como é que é? Gratuito ou paga, e se é resumo ou texto completo? Bom, se é resumo, vai me ajudar? Eu estou fazendo uma tese de dissertação. Talvez para um levantamento preliminar, vale a pena você, explorar somente resumos, mas vai chegar no momento que a gente vai precisar do texto completo, tá? Bom, na Unicamp, o sistema de bibliotecas da Unicamp é o órgão responsável pela mediação do acesso às bases de dados. Então, hoje, isso é centralizado no SBU. Ok? E aí, então, nós, enquanto biblioteca integrante do sistema, aqui na FE fazemos essa mediação. Bom, aqui eu coloco para vocês o link, tá? Para vocês acessarem. Chamo a atenção para as bibliotecas de livre acesso. Então, nós temos, para as bases de dados, né, de livre acesso, nós temos o repositório. Aqui no repositório nós temos as teses, as dissertações, os trabalhos de conclusão de curso, as produções dos docentes, tudo em texto completo no repositório da universidade. Isso em atendimento à ciência aberta, que está prevista lá na política institucional que eu apresentei para vocês no início, ok?
Nós temos a Biblioteca Digital da Unicamp, que dentre várias publicações, nós temos os e-books, que são da editora aqui da faculdade. Nós temos o PPEC, que é o Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da FE e de outras unidades da Unicamp. Então, nós temos a Biblioteca Digital de Dissertações e Teses da CAPES. Nesse catálogo, nós temos, então, que todos os programas, por meio da base de dados Sucupira, alimentam esse catálogo. Então, a gente pode colocar lá, por exemplo, formação de professores. Vocês verão que vão ser recuperados 20 mil textos completos, né? Aí, ou, eventualmente, a gente consegue acessar o texto completo pelo próprio catálogo, a gente tem todo o descritivo daquela tese ou dissertação, vai lá na fonte e faz o download. Ou pensando no passado, né, e que nem toda instituição digitalizou seus acervos, não é o caso da Unicamp. Na Unicamp, toda tese, dissertação está em meio online, em texto completo. Aí essas não terão jeito, né? Se está impresso, tem que ver um sistema para ter acesso a isso. E a Biblioteca Digital do IBICT, né, que acaba sendo aí um replicador de muita coisa que está no portal da CAPES, mas tem uma perspectiva um pouquinho diferente. Então, a gente vai acessar aqui. Eu vou avançar o próximo slide para mostrar as outras, e aí a gente explora tudo de uma vez, tá? Aqui nós temos as bases de acesso restrito, né? Essas de acesso restrito são as bases de dados que foram compradas pela Unicamp ou que nós conseguimos acessar por meio do portal da CAPES. Eu acho que vocês sabem que somente as instituições que têm uma boa nota nos programas de pós-graduação compõem esse consórcio da CAPES, e a nossa faculdade é contemplada com isso. Então, nós temos, na esfera da Unicamp, que a Unicamp compra e disponibiliza a pesquisa integrada. Nós temos a base Acervos, que é o catálogo online. Nós temos a ERIC, né, que é a base de dados internacional, a maior base de dados e referencial da área da educação. Nós temos o JSTOR, né, que é uma base de dados que tem o arquivo das revistas das ciências humanas, artes e sociais aplicadas. E nós temos também a ABNT. Eu trago a ABNT para vocês por conta das normas em texto completo que ela disponibiliza, pensando na referência bibliográfica, né, e no caso da citação e várias outras demandas que poderão surgir. E nós temos aqui as instruções sobre o acesso, ou seja, essas bases de dados que são de acesso restrito, que a Unicamp compra, ela restringe o acesso à comunidade acadêmica dela, tá? Então, para a gente acessar, se nós estivermos aqui na Unicamp, é preciso se conectar à rede local, tá? Então, é preciso estar conectado pela EduROM, como visitante, ou se a gente estiver em casa, na rede doméstica, ou em qualquer outro lugar que não seja aqui, precisa ter o VPN, tá? Então, para a gente acessar, é básico ter conta de usuário com domínio @unicamp e senha, tá? É preciso ir lá no portal do CCUEC, né, o Centro de Ciência da Computação, seja EduROM ou VPN, e verificar qual é o sistema operacional do dispositivo eletrônico e, segundo ele, fazer o download do aplicativo lá na lojinha do celular, lá do dispositivo, e fazer um download na máquina que será utilizada. Se orientar pelos passo a passo, que a ferramenta vai colocando, executar, avançar, e aí instalar. E estando, então, na universidade, vai ter que ter acesso à rede local e, em casa, ao VPN, observando sempre essas instruções, né, dos aplicativos pelo portal do CCUEC, tá? E pensando lá no portal da CAPES, além da gente ter, então, a necessidade de estar na rede da Unicamp, na rede local, né? Ou se em casa eu estar com o meu VPN ativo, eu vou ter que fazer lá no portal da CAPES o meu credenciamento na comunidade federada, tá?
E aqui eu listo para vocês também as principais bases de dados que poderemos acessar lá no portal da CAPES, que é o Science Direct, o Cielo, o Web of Science e a Scopus, tá? Agora eu vou parar um pouquinho com esses slides para a gente explorar essas bases de dados, ok? Então, aqui o meu ponto de partida vai ser a página do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, ok? Aqui é a página do SBU, tá? Aqui vocês têm todas as informações, né, a respeito do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Porém, o nosso foco é isso daqui, a pesquisa, tá? Então, qualquer fonte de informação que queiram acessar, é isso, ó, pesquisa, fonte, aí vai estar tudo aqui. Catálogo, base de dados, e-book, repositório, tudo aí, ok? Falei com vocês a respeito da pesquisa integrada. Tudo isso que vocês olham aqui como fonte de informação, quando eu faço uma pergunta nesse pesquisa integrada, simultaneamente vão ser exploradas todas aquelas fontes de informação. Porque essa pesquisa integrada, na verdade, ela é um meta-buscador do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, ok? Então, assim, eu falo para vocês, conheçam isso daqui e explorem individualmente. Mas para um levantamento bibliográfico, vale a pena, às vezes, partir disso daqui, ok? Para um ensaio, para um começo. E aí, eu quero que alguém me sugira um termo para eu fazer uma busca. Só uma palavra. Pode, diga a palavra. Ou uma frase. Pode ser. Vamos testar a palavra que você precisa, o termo. Refração das políticas. Refração? Refração das políticas públicas. A formação de pedagogos. E aí eu tenho que falar para você que a sua pergunta foi muito grande, né? O sistema não entendeu como um termo de busca. Aí o que você pode fazer? Recuperou 0. Não se desanima, não. Tá. A gente vai lá no Busca Avançada e coloca os operadores booleanos. Essa pergunta grande que você fez, a gente compartimenta ela. Então, o que a gente pode fazer? Ó, Vai quebrar em temas. isso. A gente tira a refração. Pode ser que ele não é uma linguagem documentária. Então, você pode pensar num termo que seja mais usado, mais popular, assim, digamos. Mas, por enquanto, a gente simplesmente coloca, ó, políticas públicas. Aqui, no caso, vocês podem escolher, ó, eu quero que políticas públicas esteja no texto completo, no título, como assunto, ou eu posso deixar em todos os campos, ok? Aqui eu quero o operador booleano E, porque a minha busca, ela quer políticas públicas na formação do pedagogo. Tem o terminho lá antes, mas o meu resultado vai falar se aqueles resultados contemplam aquilo que você precisa. Então, aqui, eu vou tirar daqui e vou trazer para baixo. Aí, veja, usando o operador booleano para políticas públicas, formação de pedagogos, né? Veja, eu combinei os dois. Eu tive 155 resultados, tá? E aí a gente tem que fazer algumas observações. O meu termo de busca, os meus termos, foram no idioma português. Nós estamos diante de uma ferramenta que tem indexada dentro dela inúmeros conteúdos provenientes, em grande parte, de bases de dados internacionais. Então, eventualmente, o idioma acaba sendo uma barreira de acesso a tantos outros conteúdos, tá? Eu acho que vale a pena observar isso. Eu posso fazer a pesquisa na língua portuguesa e também eu posso fazer em outra língua, por exemplo. No espanhol, no inglês, no francês, sempre vale a pena. A língua universal da produção acadêmica, o inglês, então, se eu quero ampliar esse diálogo, eu posso fazer. Sim, sim. E aí, pensando que 155 não é um número gigantesco, mas é algo que eventualmente fica muito pesado para você olhar para todos,
aí vem os refinamentos, tá? Então, vejam aqui, ó, todos os filtros. Então, aqui, eu vou responder algumas questões no sentido de tornar esse resultado mais objetivo, tá? Então, aí a gente vai falar somente texto completo, só o que está disponível lá na coleção da biblioteca, intervalo de datas. Lembra que eu falei para vocês? Últimos 5 anos, último ano, últimos 10 anos? É aqui que a gente vai estar estabelecendo isso. Então, podemos colocar, por exemplo, últimos 5 anos. Aqui, provedor de conteúdo. Qual base de dados? Tá vendo? Olha. Aí aqui eu posso selecionar, né? De repente tem alguma base de dados em especial. Aqui o tipo de fonte. O que eu quero? Revista, livro, dissertação, o que é? Aí com isso a gente vai então tornando a busca mais objetiva, mais navegável. Aqui os assuntos, vejam. Ó, o termo que você colocou, ele se relaciona com todos esses que são apresentados aqui. Então, de repente, você escolhendo um desses, a sua busca vai ficar mais explorável por você, tá? Em relação a editores, tá? Ó, publicadores, idioma. Aqui no caso, ó, a maior parte, como a nossa pergunta foi em inglês, foi em português, maior parte em português. Tá? E aí, aqui, onde está na unidade da federação, né, ou fora, onde que está essa publicação, tá? E eu vou aplicar o filtro, ok? E isso, então, vai dar um impacto nos meus resultados, tá certo? Aqui nós podemos colocar algum outro termo, alguém quer sugerir, quem está online aí também, para a gente usar um outro operador booleano. Assistencialismo e educação. Vamos lá. A gente vai colocar um outro operador, tá? No caso, eu vou colocar o OR, né? O OU, que é para dispersar. Quando eu uso o E, eu vou restringir. Eu vou falar, eu quero isso e quero aquilo. Eu vou estar combinando para restringir. Agora, o OU abre, porque eu falo, eu quero isso ou eu quero aquilo, tá? Então, vai ser assistencialismo ou educação. Então, vamos lá. Vocês vão ver, vai dar um resultado gigante. Você vai se divertir até o ano 2050. Ok, gente? Então, vejam, ó. A gente colocou um operador booleano que proporciona uma dispersão. Então, o resultado ele fica muito mais aberto. 151.711. É insano, não dá, né? Aí o que a gente faz? Também nós vamos lá para os filtros, né? E nos filtros a gente encontra a possibilidade de tornar essa busca mais navegável, tá? Então aqui a gente vai falando, daqui eu quero alguma coisa como filtro, texto completo. Então vamos lá. Aqui a respeito do tempo, últimos 5 anos, tá? E vamos, né, tornando essa busca mais enxuta. Vejam aqui em termos de revistas acadêmicas. Ainda assim, eu tenho 119 mil, tá? Tá, eu quero só as revistas acadêmicas. Aqui eu posso pensar no termo educação para estar filtrando. Ó, cai para 28 mil e por aí vai, tá? Ó, eu quero em português 91 mil, em inglês 78, tá? Então vamos colocar aqui, eu só quero o que está em português. E o que está no Brasil? Vejam, o que está no Brasil, gente, 2.923 desse universo todo. Né? Isso é interessante porque proporciona a gente a possibilidade de mapear a produção do conhecimento nas diversas áreas. Né? É um movimento interessante que a gente pode fazer. Aí vamos só colocar aqui, vamos ver o impacto disso. 72.
tá? E aí nós vamos, então, assistencialismo com operador booleano e educação não funciona de jeito nenhum. Eu usei os filtros e ainda é muita coisa. Então eu vou voltar lá e vou falar, olha, não deu. Aí, vamos tentar o END novamente. É assistencialismo e educação. R$72, tá? É um resultado interessante. Mas já né? aqueles filtros novos? Aqueles filtros que você tinha colocado antes, zerou ou não? Não, eu acho que ele ainda está aqui. Vamos ver. Todos os filtros. Isso, né, que ficou, né? Ó, texto completo, últimos 5 anos. Vamos ver como fica. 1.343, né? Dá para a gente brincar um pouquinho. Aí vale a pena colocar alguns filtros também, né? Para ver como é que fica. Bom, texto completo, vai cair onde nós estávamos, talvez não vale a pena. Últimos 5 anos. 760. E aí a gente vai, então, combinando as estratégias e fazendo as perguntas para as bases de dados. E ela vai dando os resultados. E aí, eu quero o texto completo. Se eu quero só o resumo, eu clico aqui no título. E aí eu vou ter acesso ao resumo. Mas se eu quero o texto completo, eu venho aqui, ó. Eu tenho um PDF, um Open Access, tá? Minhas opções. E vou fazendo isso, ó, opções de acesso. E aí, então, eu vou clicar nessa opção de acesso para que eu tenha, então, o texto completo. Ó, como eu estou na rede local da Unicamp, eu não tive nenhuma dificuldade. E esse daqui é um texto de acesso aberto, tá? Mas se eu estivesse na minha casa, antes dessa busca, eu teria conectado ao VPN, tá? É só conectar. Sim, se você já... Conectou, pôs o negocinho ali. Exatamente. Isso, e quando acabou de usar, você volta a bolinha pro desligado, tá? É isso. Então, isso daqui é a nossa pesquisa integrada que está aqui na página principal do SBU. Agora, nós podemos ir aqui no catálogo, a base acervo, que também está dentro da pesquisa integrada, tá? Então, aqui, eu vou sugerir que vocês também me proponham um termo para fazer uma busca. Posso sugerir um? Participação estudantil. Participação estudantil. Vamos lá. O que é importante quando a gente vai acessar a base acervos é colocar aqui o login de usuário, tá? Aqui é o seguinte, uma estratégia boa para fazer um levantamento bibliográfico na base acervos, eu sempre indico, é a busca combinada. Por quê? Aqui a gente vai poder, então, colocar o que eu quero, que tipo de material e que em biblioteca tá, ok? Ou se não, não selecionar a biblioteca, porque aí eu vou pegar de todas a Unicamp. Ou, eventualmente, devido à pandemia, a universidade investiu muito na aquisição de e-book, inclusive no idioma português, para tentar remediar a situação que a gente estava vivendo. Esses e-books estão aqui até hoje. Então, eventualmente, a gente coloca registros com conteúdo digital, porque hoje a Unicamp acessa 2 bibliotecas digitais de e-books no idioma português, ok? Então, vamos lá, ó. Qual que foi o termo? Participação estudantil, né? Então, eu vou colocar como todos os campos, participação estudantil. Aqui eu posso escolher que tipo de material que eu quero. Então, eu vou colocar que eu quero livro. Vou deixar solto para todas as bibliotecas e vou solicitar a busca. Pensemos que aqui, ó, recuperou resultado pouquinho, 6 somente. Rosângela, veja, 6 resultados, tá? Mas ainda assim é um resultado, tá? Eu só pedi livros, né? Então, nós temos 6 publicações.
Bom, nesse momento, eu só quero entender, só quero ver o que o sistema tem que é relevante para mim. Não vou na biblioteca, eu só vou amanhã ou depois de amanhã. Então, eu venho aqui e falo, ó, primeiro não é legal, não quero. O segundo é, seleciono. Isso para vocês verem a relevância de entrar com o seu login e senha, tá? Democracia e participação escolar é legal. Democracia é o mesmo, deixa eu ver o ano, o de cima é mais recente, então é com ele que eu fico. Tá? E esse daqui é de uma publicação que não é do Brasil, é interessante também. Então, eu seleciono. Eu venho aqui, gente, embaixo e envio para minha seleção, ok? Ó. Aí, aqui na minha continha de usuário, amanhã, depois de amanhã, eu olho aqui, tudo que eu selecionei está aqui, tá? E aqui eu tenho alguns recursos. Ó, eu posso enviar por e-mail, eu posso imprimir, ok? Posso limpar a minha seleção, porque eu vou fazer uma busca de novo. Ela sempre vai manter a última, ou senão vai acumulando, tá? Bom, aqui eu tenho detalhes. Em detalhes, eu verifico o número de chamada, quais bibliotecas tem, se tem a versão digital, tá? Tá lentinho. Ó, são essas informações, é um livro do iFish, ok? Aqui eu posso reservar, tá? E sobre o que a Fabiana estava falando, é isso daqui, olha. Referência. Veja, vocês terão feito um levantamento bibliográfico, viu que o livro é relevante, vai fazer citação de autor daquela publicação? Olha, essa base coloca referência para a gente nos 3 formatos. O mais usado é o ABNT, né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V no trabalho de vocês, a referência está garantida. Ok? Essa é a base acervos. Aqui, vou mostrar para vocês, então, uma base de dados. Bom, então aqui, eu tanto posso recuperar a base pela inicial do nome dela, tá? Vocês podem ver que está tudo organizado em ordem alfabética, ou eu digito o nome. Se eu sei qual é o nome, eu não preciso ir correndo, né, nas letrinhas. Eu quero a Eric e clico em procurar. Aí, no caso da Eric, ela é uma base de dados internacional que tem conteúdo no idioma português indexado, porém, a prevalência está no inglês, no espanhol, no francês. Então, vale a pena testar o português, mas para uma busca mais abrangente, o inglês vale a pena, tá? Então, aqui está a Eric. O bom de base de dados, gente, é que as interfaces de busca normalmente são muito intuitivas, tá? Então, assim, todas elas, vocês podem fazer a busca por título, por autor, por todas as palavras, pelo resumo, pode usar o operador booleano, tá valendo para todas elas, tá? Aqui alguém quer fazer uma sugestão de termo que seja traduzido para o inglês. Ó, você me fala se é assim. E racismo? Racismo. R$ 67 resultados. Não foi muito abrangente. Combinando esses dois, tá faltando pesquisa, hein? Aí, minha pergunta também era, por exemplo, eu tenho interesse de pesquisar para além das bases que a gente sabe que tradicionalmente em inglês vão vir do norte global. Como eu faço? Porque assim, eu não consigo, eu já tentei várias vezes burlar de vir, mas vem as coisas ou da Europa ou da América do Norte. O que eu faço para não vir? Uma possibilidade, uma dica que eu te daria é você pegar o catálogo de teses e dissertações da CAPES, fazer um levantamento dos trabalhos acadêmicos, dos programas de pós-graduação do Brasil,
tá? Selecionar alguns que sejam bastante dialógicos com o seu e lá na referência bibliográfica deles. A gente sabe que nesse universo internacional da ciência, algumas áreas elas se tornam invisíveis. Como que a gente fala? Alguns locais são invisíveis também, infelizmente. Então, tem alguma pesquisa, a gente viu que, poxa vida, é um tema super relevante, que está na pauta, que precisa ser investigado, trabalhado sobre ele numa base de dados internacional. Nós temos 67 resultados, né? Ou, de repente, você pesquisa bullying no Brasil, aí numa outra busca, racismo no Brasil. Combinando, você sabe do desafio. E aí a pista seria ir lá para todas as produções. Lá também você usa os filtros. A gente vai chegar lá, tá? Aí aqui, então, vejam, ó, eu tenho a possibilidade de filtros, tá? Posso colocar, então, pelo tipo da fonte, pelo tempo de cobertura, tipo. É aquilo que eu estou falando para vocês, né, de que as fontes, as bases de dados, elas são intuitivas porque são muito parecidas, né? Aqui também eu vou poder usar o operador booleano, tá? Eu posso modificar aqui, ou ir na busca avançada, e eu vou usar também o AND, o ou vou estar fazendo a exclusão, tá? Essa aqui foi a Eric. Aí nós temos aqui também a JSTOR. Digamos que a Eric, ela disponibiliza para nós os últimos 10 anos, tá? Nesse levantamento, apareceu 67. Mas digamos que em torno de 30 é somente o resumo, tá? Porque ela não coloca todo o texto completo de tudo que ela tem. O que ela faz? Digamos, ela encontra uma base de dados intermediária para terceirizar todo o conteúdo dela. E aí entra o JSTOR, tá? O JSTOR é uma base de dados de conteúdos históricos, que não pega aquela data que a Eric, enquanto só quer apresentar a novidade, disponibiliza para aqueles que acessam. Esse daqui, ó. Então, nós temos a base JSTOR para as revistas, né, os artigos, e temos também de e-books. No caso dos e-books, assim, várias áreas do conhecimento, eles compõem uma coleção perpétua, que não é assinatura. A base de dados é assinatura, a Unicamp hoje tem dinheiro, amanhã falta dinheiro, não renova, perdeu acesso. A aquisição perpétua é nosso para sempre. Então, vamos lá. Então, é a mesma coisa. Aqui eu faço uma busca, aqui eu posso usar os operadores booleanos. Vamos tentar aqui o seu termo? $6.479, tá? Aí aqui também, ó, veja, eu tenho os filtros, ó, somente revista, capítulo de livro, cobertura de ano. Olha aqui, ó, a pergunta que você fez, ó, voltado para a África, né? Não é tanta coisa, mas é representativo, tá? Aqui os idiomas, ok? Então, veja, a Eric, que é uma base de dados que sempre está publicando a inovação, né, o que foi publicado, que vai ser amanhã, te apresentou somente 67. Então, nós vamos olhar agora que nós temos a ABNT. Bom, então, a respeito da ABNT, o que é importante vocês saberem? Na ABNT, a pesquisa é somente online. A gente não faz download, a gente não imprime, a gente não manda por e-mail. É só aqui na tela, ok? Então, digamos que a gente quer dar uma olhada na de citação, sobre a qual você comentou no comecinho. Então, na hora que recuperar aqui, a gente vai lá e pesquisa, tá? ABNT.
Então, eu tanto posso pesquisar pelo número dela, né? No caso, a de citação é a 10520, ou como eu posso colocar aqui o que eu quero. Peço a busca. Ó, ela está aqui, em vigor. Clicando sobre, ó, visualize esta norma. Então, essa daqui é a norma da ABNT para a citação em produções. É com base nela, então, que traçamos as nossas orientações. Ela sempre vai dar a mais nova. Aqui está, sempre é a mais nova, tá? Até nisso eu chamo a atenção para vocês. Se vocês forem lá, né, no buscador sobre o qual falamos e colocar a citação, vocês vão encontrar 1 milhão de coisas que a gente não garante nada. Agora, aqui é sempre a última, tá? Atualizada. De repente, eu quero a de referência bibliográfica, tá? Então, o movimento vai ser o mesmo, pelo número, vamos pelo número agora, ou pelo termo, e peço a busca. Tá? Então, aqui, ó, qual que é a norma em texto completo vigente? Versão corrigida 2018. A mesma coisa, visualize essa norma. E aí, então, a gente vai ter o texto completo da norma tal como anterior que vimos, tá? 74 páginas. Já que só com o nosso VPN, né? Que teve já alunos que falavam que não conseguiam acessar, né? Sim, ela é uma base de dados paga, de acesso restrito, então. Ou a rede local ou em casa com o VPN. Aqui nós temos também, no caso, mostrar para vocês o repositório da produção científica intelectual, que é onde estão as teses, dissertações, trabalhos acadêmicos e artigos da Unicamp somente. Nós temos o repositório de dados de pesquisa, né? Então agora também na esfera da ciência aberta, enquanto o pesquisador vai fazendo a sua pesquisa, ele vai alimentando esse repositório, né, com os dados gerados. Biblioteca Digital da Unicamp, onde estão os e-books, né, da FE, da editora da FE, e aqui o portal de periódicos eletrônicos científicos, né? Então, aqui também é uma interface onde vale a pena vocês pegarem os termos de vocês para explorarem essas revistas. Então, aqui no repositório, talvez vocês já conheçam, de repente vale a pena pegar o tema de pesquisa e colocar aqui uma busca para ver quais trabalhos já foram feitos aqui na esfera de universidade, no sentido de que vocês estão produzindo, né? Então, a gente acessa o repositório, tá? E aqui, como vocês viram, toda a interface de busca é por título, autor, palavra-chave, busca avançada, tá? Aqui tem um resumido, né, do quanto temos de conteúdo aqui, tá? Ó, dissertação, artigo, tese, tudo em texto completo. Então, realmente, sempre vale a pena. Vamos aqui. Alguém quer colocar um termo para a gente fazer uma busca? Formação de professores narrativas. Vamos. 195, formação de professores e narrativas. Nós temos tese, dissertação e TCC. Aqui, os principais orientadores e orientadoras, ó, os assuntos, tá? É isso. Então, eu vou mostrar para vocês o portal da CAPES, ó. Então, quando a gente vai acessar o portal da CAPES, se estivermos aqui na Unicamp, basta que a gente faça o acesso CAF, aqui no alto à esquerda, ok? Se estivermos em casa com a rede doméstica ou em qualquer outro lugar que não seja a rede da Unicamp, precisa acessar o VPN, ok? E aí, então, na rede da Unicamp ou no VPN, eu venho aqui e faço o acesso CAF, tá? Então, aqui eu vou ter que selecionar a Unicamp. Na hora que vocês olharem, vocês me dão um toque. Passou?
Ai. Vou entrar somente com o prefixo do meu usuário, sem o domínio, e a minha senha de acesso aos sistemas corporativos da universidade. No caso, só o RA. Exatamente. Com E ou sem, ou com a letra ou sem a letra? Quando vocês vão no VPN, é o e-mail completo. Quando vocês vêm para a CAF, é somente, no caso, o RA, né? Só o RA. Onde que a gente faz as buscas? Aqui em acervo, tá? Então, eu posso fazer as buscas por palavra-chave, pelas coleções ou pelas bases de dados, pelo título de livro ou títulos de periódicos. Eu, particularmente, gosto de partir daquelas bases que a gente sabe que vai nos oferecer conteúdo. Então, quais nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, a indexada aqui, o Cielo, tá? Que é uma base muito conhecida, que tem muito conteúdo em texto completo no idioma português, não vou nem passar por ela. Nós temos a Science Direct, por exemplo. Essa daqui. Então, com aquela carinha intuitiva, parecida com todo mundo, a gente vai aqui e coloca, por exemplo, formação de professores e narrativas. Então, aqui, lembrando que o idioma português, numa base de dados internacional, é um limitador de resultado, vieram 22 resultados para mim, tá? Então, aqui também, veja, eu tenho as possibilidades de filtros, ok? Aqui, se eu vier em busca avançada, eu vou ter condições de usar os operadores booleanos, tal como os exemplos anteriores. E aqui eu tenho, então, clicando sobre título, eu tenho resumo e no PDF o meu texto completo, ok? Essa base, ela só tem textos completos ou não? Ela tem resumos e textos completos. Aí aqui, eu acho que vai ter a opção de você falar se você quer o texto completo ou somente o abstract. Tá? Eu acho que vai ser por aqui, ó. Eu acho que ela tem essa opção sim aqui. Aqui o texto completo é como as outras, ó. Cliquei sobre, ele me dá, e aí eu faço o download e salvo, é meu para sempre. Ok? E aí, pensando em portal da CAPES, gente, eu sempre faço um alerta. Ó, vocês viram que, embora tenha aparecido que eu não fui conectada na CAF, né, a comunidade federada, eu fiz o download do texto completo. Eu só faço quando eu estou com o acesso ativo. Então, embora apareceu que não, mas estava ok. Uma outra base que nós temos aqui no portal da CAPES é a Web. Essa é a base de dados Web of Science. Como todas as outras, tem essa carinha de entrada para fazer a busca, e aí, conforme o resultado, então, a gente pode fazer a busca com operadores booleanos ou fazer o uso do filtro. Aí, vamos verificar, vamos buscar a APA. Sempre tem que ser pela CAPES. Essas bases de dados, sim, porque nós não temos lá na Unicamp. Você buscar lá em base de dados, você não localiza. Se você fizer a busca pela pesquisa integrada, você vai recuperar, porque a CAPES está lá dentro. Mas só que aí o que você vai fazer? Você só vai ter ciência que aquele material está na CAPES. Você não vai acessar pela pesquisa integrada, você vai ter que vir no portal da CAPES, acessar a base e pegar. Então, aqui, vamos... Então, só para eu entender, Simone. Para eu fazer a pesquisa, eu posso fazer a pesquisa integrada, mas se eu quiser o documento, preciso ir para cá. Isso, se não tiver na ERIC, se não tiver na JSTOR, que são aquelas bases de dados que vocês viram que a Unicamp assina, sim, tá? Então, o que é da CAPES, embora recupere lá, você vai ter só o resumo, sim, tá? Aí ele vai falar para você, vá para o portal da CAPES. Aí você vai ter que fazer todo esse movimento para verificar, ok? E aí a gente tem isso. Completos, né?
Sim, e é essa base, tá? É a Psinfo que a gente fala, né? Então, nós temos a base somente com resumos, nós temos a versão que tem referenciais com resumos e a de texto completo de artigos. O que eu preciso falar para vocês é que, no caso da ERIC, ela é uma base muito importante, não só pela abrangência internacional, ela também tem o principal tesaurus em educação do mundo, né? Tesaurus é a lista de termos autorizados para você usar, por exemplo, quando você faz o seu resumo e coloca keywords, palavras-chave, vai pedir a ficha catalográfica. Nós, na biblioteca, muitas das vezes, vamos até esse tesaurus, lá da base de dados ERIC, para indicar para você que palavra indicar no seu trabalho, tá? Então, ela é importante por isso. E eu me lembrei porque a APA também tem um tesaurus. Ó, vocês vejam aqui o acesso, tá? Vocês dão uma olhadinha, ó, são os termos representativos da produção do conhecimento dentro dessa área, ok? Então, assim, são duas bases que no nosso fazer bibliotecário nos auxiliam bastante. Para pesquisar, eu pesquiso por aí, porque quando entra ela é um pouquinho diferente das outras, né? Mas não tem logo o lugar de pesquisa. É a mesma, ó, aqui search, Tá, ok? básicos. Ó, a mesma coisa, ó. Eu vou primeiro na busca básica, né? Que é, ó, isso daqui, ok? Aí eu vou fazer a minha pergunta e vou para a busca. E aí depois eu vou naquele movimento. Muitos resultados, preciso do filtro, ou vou para o operador booleano, mas a porta de entrada vai sempre ser o buscador geral. Caso vocês tenham dúvidas posteriormente a esse encontro, vocês podem escrever para a biblioteca, nós sempre temos prazer imenso em responder. E fiquem atentos às próximas agendas aí dos cursos.